Então, ó, passo a passo. Calcular, como que a gente começa? Primeiramente, entendendo qual que é a corrente, né, que a gente vai, que essa carga vai consumir. Depois a gente vai definir o tipo de condutor e o método de instalação, tendo sempre como referência normativa NBR 5410, norma para baixa tensão, beleza? Aplicar os fatores de correção indicados pela norma, e aí as tabelas. Isso aqui tudo é norma e eu vou explicar para vocês. Não precisa ter nada disso aqui em mente. Isso aqui é fácil de uma consulta na internet, é muito fácil de encontrar. E aí depois encontrar, né, a seção nominal do condutor nas tabelas 36 e 39 da norma. Seção, grossura, diâmetro, bitola, tudo a gente está falando do mesmo ponto. Então, para o cálculo da corrente, isso, primeira aula, nós já vimos lá a respeito da primeira lei de Ohm, que o V é igual a R vezes I. Então, esse é o ponto. Como aqui o dimensionamento é uma carga resistiva, que é um chuveiro, então a gente vai aplicar vai levar em consideração só essa primeira lei de Ohm. Então, o primeiro passo é descobrir qual a corrente que o chuveiro puxa da rede, ou seja, consome da rede. Utilizamos a forma de potência da potência ativa para cargas monofásicas, bifásicas, resistiva, que é basicamente o que a gente viu lá nas primeiras aulas. Essa fórmula eu trouxe para vocês na terceira aula, onde a gente viu lá que quando a gente envolve ali a potência, quando a gente fala lá da primeira lei de Ohm, a gente fala, o que vem para a gente é o V é igual a R vezes o I, ou seja, ele tá relacionando a tensão, a resistência e a corrente. Só que aqui apareceu uma potência, e nós também vimos isso, que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, se eu sei que é isso, se eu isolar a corrente ali, é só eu fazer a divisão da potência sobre a tensão. Então, esse IP aí é a corrente nominal de projeto, ou seja, é a corrente que a minha carga vai consumir. Então, uma vez que eu vou dimensionar um disjuntor e um condutor, preciso saber encontrar essa corrente, que é pelaquela formulinha que eu já apresentei para vocês. Então, eu vou pegar os 7.000 watts, vou dividir por 220 e vou ter aí uma corrente de 31,8 amperes. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Aí, segundo ponto, definir o tipo de condutor e o método de instalação. Material, cobre ou alumínio. Isolação, PVC, XLPE, EPR ou sem isolação. Esses são alguns tipos de isolação, não se prendam esses números. Na maioria das vezes, o que a gente vai estar manuseando aí é a isolação de PVC. Mas, claro, existem suas ressaltas, outros tipos de isolamento que conseguem suportar e lidar com uma corrente um pouco mais alta que, por exemplo, o PVC. Método de instalação. Aí a gente tira lá da tabela 33 da NBR 5410. Lá nós vemos 75 métodos de instalação. Lucas, preciso decorar isso? Não, não precisa. Temperatura. Então aqui, ó, falando do isolamento, então a gente já traz aí as temperaturas. Até para que vocês entendam. Ó, tipo de isolação, temperatura máxima, temperatura limite, temperatura limite curto-circuito. E aí o que acontece? Ó, o PVC ali, ó, que é uma abreviação do policloreto de vilina, até 300 milímetros quadrados, ó a temperatura que a gente considera que o condutor vai lidar ali. Então, esse isolamento ele tem que ter condição de suportar essa temperatura. Mas ó, você pode ver que quando você pega ali o EPR, que é uma borracha de etileno propileno, ó, 90 graus. O polieno reticulado, ó, também 90 graus. Ou seja, quando eu tenho aplicações envolvendo alta temperatura, eu já preciso dimensionar meu cabo de tal forma que ele suporte isso. Então, veja só, não existe uma regra definitiva. O que vai regir para que lado a gente vai é a nossa aplicação e o referencial da norma. A norma dá um direcionamento para a gente. Aí, falando de tipos de instalação, que eu falei lá para vocês, que são 77. Lógico, eu não trouxe todas as 77,
mas só para vocês entenderem aqui, por exemplo, qual, nesse nosso exemplo, está sendo considerado. Então, no nosso exemplo, ó, aí nós temos alguns métodos ali. Quando você, eu não vou discorrer sobre os outros, mas em especial o 7, ó, o que o 7 está trazendo? Ó? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Ou seja, imagina lá na nossa residência que a gente, não necessariamente na nossa, mas vou fazer um dimensionamento de um chuveiro, até porque eu estou considerando aí uma instalação residencial para essa carga aqui. Então, você vai ver aqui que você vai ter, o que você vai ter lá? É um eletroduto embutido, né? Na parede em alvenaria. Então, você vai pegar a tabela com 77 métodos e vai encontrar qual que é o tipo de instalação que você vai fazer. Se fosse, por exemplo, não, é um PVC que não é embutido na alvenaria, ele já suportaria trabalhar com uma temperatura um pouco maior. De repente é um condutor que está sobre uma canaleta externa, uma calha. Então, muda-se um pouco o método. Mas aqui, nesse caso, os condutores estão passando por eletrodutos de seção circular, ou seja, similar ao que a gente está fazendo aí, e ele está embutido em alvenaria. Então, quando a gente pega essa característica, nós vamos ter lá o método de referência, o método B1. Isso é importante porque quando a gente for tirar-lhe os valores, a gente vai ver que vai ter um referencial B1. Então, não se esqueçam desse referencial. O B1 vem do método de instalação. Se o método muda, aí aqui o referencial pode ser que mude. Mas, por exemplo, olha o 3 ali, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaço desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do tubo. Similar ao que a gente tem aí, né? Que ele está aparente, sob ali, externo, né? Apoiado ali próximo da parede, mas não está interno. O método também, B1. Então seria a mesma aplicação. Repare-se que, apesar de eu ter mais de 70 métodos, eu não tenho 70 tipos de instalação. Então elas podem se repetir. B1.